e curar. Hoje nós vamos falar sobre restauração, sobre cura, sobre mover, sobre o milagre de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre a grandeza de Deus. Nós vamos hoje deleitarmos no propósito, na palavra, no que Deus tem preparado a cada um de nós. E depois disso, nós vamos falar sobre preparação para conduzir uma célula, preparação para ministrar, né, em pequenos grupos, em uma casa, um escritório, um departamento, onde quer que Deus te der a oportunidade de falar do amor de Jesus. Mas vamos abrir, vamos ler Ezequiel, capítulo número 37. Vamos lá. O primeiro versículo. Às vezes eu leio um texto mais longo para você entender o objetivo ou o que eu quero falar quando a gente ministra ou trabalha, né, um assunto, para que todos que estiverem acompanhando assistam e fiquem inteirados acerca do propósito de Deus na palavra. Vamos lá. Pronto. O primeiro versículo, ou melhor, vamos falar sobre o título do capítulo. A visão de um vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz o quê? E veio sobre mim, aqui já é uma narração do profeta. A mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E mais. Versículo 7. A obediência. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. E então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas
sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos perante o Senhor. Mais uma vez, ó Pai, a tua palavra será ministrada. E o Senhor deixa registrado na tua palavra que para tudo existe um propósito, para tudo tem um tempo determinado, e é um tempo determinado para todas as coisas. Então, este é o tempo, papai, de nos ajuntarmos para falarmos, ó Pai, do Senhor, das coisas do Senhor, do que o Senhor quer de cada um de nós. Então, meu Deus, fica conosco nesta noite, nos abençoe, guarda nossas vidas, tome a nossa casa, a nossa família, todos os nossos entes queridos. Não permita, Pai, que nenhum deles sofra nenhum contra-ataque, nenhuma retaliação, nenhuma ação por parte do nosso adversário. E desde já te agradecemos, te bendizemos por tudo que tu és, por tudo que tens feito a nós. Já te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos no 47º dia de Pentecoste, ou melhor, os dias que antecedem o Pentecostes. Hoje nós estamos com 47 dias já após a Páscoa. Então, compreende-se 7 semanas mais um dia para celebrar o Pentecostes, ou a festa de Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo de Deus. Então, 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa, que seria feita em Joel, capítulo 2, versículo 28, e se cumpriria em Atos, capítulo 2, segundo as palavras de Jesus. Então, esse domingo agora, fecha 7 semanas mais um dia, ou 50 dias de Pentecostes. Domingo agora é o domingo de Pentecostes. Então, eu quero que você prepare, né, que você se prepare, porque nós temos aqui pastores, temos dirigentes de ministérios, e etc., que pode, uma orientação, né, que pode trazer uma palavra que seja referência a essa festa maravilhosa. E mais, é o início das celebrações, começou com a Páscoa, das celebrações das festas bíblicas. Por isso que nesse período de 50 dias, sempre nas ministrações, eu tenho procurado falar sobre o mover do Espírito Santo de Deus, ou o cumprimento de promessas. Por essa razão, nós estamos nos preparando para começarmos a celebrarmos a festa, né? Depois de Pentecoste, vem primícia, vem festa dos pães asmos, né? São muitas festas maravilhosas. É claro que nós jamais saberíamos celebrar, ou iríamos celebrar uma festa na íntegra, porque as festas de tradição judaica tem festa que dura 15 dias, ininterrupta, sem interrupção, entenderam? Mas qual que é o propósito disso aqui? É para você ser abençoado. Eu estou sempre lembrando isso, sempre falando sobre isso, para ninguém ficar para trás, para ninguém ficar lamentando ou reclamando porque o seu milagre ou a sua bênção não chega. Por quê? Se você celebra a festa bíblica, toda igreja, toda pessoa, todo homem, toda mulher que celebra festa bíblica é abençoado, é próspero. E
Toda pessoa, todo homem, toda mulher, todo ministério, toda igreja que ora por Israel, automaticamente passa a fazer parte de um grupo de herdeiros selecionados por Deus, ou co-herdeiros com Cristo, os quais nós somos, para fazermos parte daqueles que Deus prometeu abençoar. Então, no próximo domingo agora, é a festa, é o dia de Pentecostes, segundo a palavra de Deus, 50 dias, 7 semanas, mais um dia, entre a Páscoa e o Pentecostes, é o dia da celebração do dia de Pentecostes. Mesmo que a gente não vá fazer aquela festa, segundo manda a tradição, mas nós vamos pelo menos lembrar, segundo a palavra de Deus, e mais do que isso, a ordem de Deus, que ela deve ser celebrada por estatuto ou perpétuo, é uma ordenança, é um mandamento. Deus ordenou que se celebrasse para sempre, enquanto vida tivermos, enquanto existir Igreja de Cristo aqui na Terra, essas festas, a orientação é que celebrem. É bom lembrar disso. E outra coisa, é só ler Levíticos, capítulo número 23. Isso passou a ser lei desde quando o Senhor deixou registrado para nós. Então, tem tudo a ver, Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, com o cumprimento de promessa e com o tema que nós vamos, com o assunto que nós vamos falar hoje. É um assunto que eu gosto muito, e falar do Espírito Santo é algo maravilhoso, porque sem ele nós nos tornamos também ossos secos, nós nos tornamos sem vida, nós nos tornamos sem afeição, nós nos tornamos, como diz a palavra, né, retrata, como abjeto. Não é objeto, é abjeto. O que é abjeto? É algo que é inútil. É algo que não tem serventia, que não serve para absolutamente nada, porque não tem vida, não tem a vida do Espírito em si. Mas vamos lá. Quando eu vou falar sobre este assunto, principalmente quando se trata de profeta Ezequiel, todas as vezes que ele se refere a um comando, ou uma ordenança, um mandamento, ou com, vamos, digamos assim, com uma missão, ou o ID proposto pelo Senhor, a ordem que o Senhor lhe deu. Sempre Deus fala com ele assim: levanta-te e põe-te de pé. Durante um bom tempo eu fiquei pensando assim: o que será que o profeta estava fazendo? Que Deus sempre fala com ele: levanta-te, põe-te de pé. Em Jeremias 18, ele fala com o profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Por muitas vezes, Deus se referiu ao profeta também como filho do homem, já direcionando esta palavra a mim e a você. Quando ele fala filho do homem, ele está querendo dizer filho da natureza, ou se referindo à natureza humana, que falha, que peca, que erra, que comete delitos e que às vezes envolvem situações que é desagradável aos olhos do Senhor. Mas ele poderia se referir a eles como, ou aos profetas, com uma referência diferente, talvez pelo, não vou dizer nem pelo título ou pela posição que eles ocupavam, não vou dizer por isso, mas pela escolha da parte de Deus. Quando Deus os levantou, separou, independente de quem eles eram, talvez filhos da natureza humana, sujeito a erro, a falhas, como a palavra fala de Elias, no Tiago, em Tiago capítulo 5, no versículo 16, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Deus se refere a ele lá como homens, como homem, como humus, como terra, como pó, como barro, né? Como natureza frágil. Então, Deus se referiu. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas pediu que não chovesse, e a palavra diz o quê? Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra.
Mas depois ele orou de novo e o céu deu a chuva e a terra produziu o seu fruto. Mas isso aqui envolve uma situação praticamente de desespero diante de Deus. Não vou pregar sobre isso hoje, não vou ministrar sobre isso hoje, mas se vocês me lembrarem, nas próximas, como eu disse, me lembrou aqui o nosso irmão Dave, né? Eu estava estudando muita coisa, muito assunto para hoje, e de repente eu me lembrou que eu falei que na semana passada, se alguém me lembrasse, eu ministraria sobre Ezequiel, capítulo 37. Quando agora aqui, Ezequiel fala dessa visão, ou seja, visão é algo sobrenatural que não ocorre e nem acontece com todos. Mas alguém privilegiado por Deus, talvez esse privilégio, talvez pode requerer algum preço, porque a pessoa tem que se separar, se santificar, se disponibilizar, estar disposto. Quando a palavra fala dessa visão, então o profeta aqui relata que veio sobre ele a mão do Senhor. Olha, a mão do Senhor, ela pode vir sobre nós de várias formas. Nem sempre, talvez a mão do Senhor, né, que a palavra diz que as mãos do Senhor nunca estão encolhidas para que não possa abençoar alguém. Seus ouvidos nunca estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Os olhos, né, do Senhor, né, foi a palavra que a diaconisa Rosa leu ontem lá em Bambus, a palavra de oferta, no Salmo 101, versículo 6, que diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e que andam num caminho reto. Este me servirá. Mas o que usa de engano e o que profere mentiras, não ficará firme perante os meus olhos. Então, Deus, de muitas formas, ele vai se manifestar a nós e vai requerer de nós também um posicionamento. Então, ele está dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. Olha, muitas vezes nós vamos viver experiências sobrenaturais com Deus, talvez que não seja no contexto, no âmbito físico, mas espiritual. E Deus começa a revelar, né? A palavra diz, Amós 3,7, que Deus não faz e nem permite acontecer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Provérbios 22:6. Perdão, não é isso não. 22:6 é outra coisa. Mas Provérbios, lá por perto dos 22, não vou saber falar aqui, depois eu procuro e falo, diz assim: o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre a pena, ou os danos. Então, esse avisado significa livramento quando Deus revela o que está por vir ou por acontecer. Então, a palavra diz aqui que essa visão que ele teve foi uma visão antecipada de como o povo de Deus, né? Deus revelou a ele como o povo estava vivendo uma vida que poderíamos chamar de morte espiritual, que ele não tinha essa visão física, mas era uma visão espiritual. Deus traria para ele agora uma revelação do que estava ocorrendo ou poderia ocorrer. Vamos entender isso de 3 pontos de vista. É Provérbios 22, 3-4, né? Então, o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre a pena. Então, vamos ver de quais os pontos de vista que Deus nos dá esse tipo de orientação. Em primeiro lugar, ele pode revelar a nós através de sonhos. Às vezes não damos importância para isso. Ele pode revelar a nós através de visões, como foi o caso do profeta aqui, e também ele pode revelar a nós, né, através de um profeta e também na sua palavra.
E aqui nós vamos aprender que o Senhor o levou em espírito e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos ver o quê? Vamos entender vale. Em primeiro lugar, vale já não é sinônimo de coisa boa, porque vale significa a depressão mais profunda. Então, normalmente, quando a pessoa está passando por apuros, por uma situação de desespero, seja pela permissão de Deus, ou seja que entrou lá voluntariamente, né? Porque às vezes nós buscamos isso com a nossa própria mão diante dos nossos delitos, nossas falhas, nossas transgressões, nossas culpas aí, as nossas práticas. Nós podemos perfeitamente entrar num vale e procurar estar neste vale pela nossa própria... Ah, Diaconisa Flaviana, Provérbios 27, 12 também, não é? Pela nossa própria mão. Então, quer dizer, eu posso contrair para mim, né, algo que pode ser considerado castigo pela permissão de Deus. Provérbios 27, 12, né? O avisado vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre apenas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Acontece que quando nós poderemos buscar, por exemplo, uma maldição chamada voluntária, os 3 tipos de maldição que existem. A maldição voluntária, aquela que se busca com as próprias mãos, a maldição involuntária, aquela que é lançada sobre nós. Agora eu vou falar Provérbios 26, 2, né? Maldição sem causa. É como o pássaro que voa sem direção. Maldição sem causa, ela não virá. Provérbios 26, 2. Agora, a maldição voluntária, a maldição involuntária e a maldição hereditária. Nós podemos herdar. Mas, no caso aqui, de Ezequiel 37, a palavra diz o quê? E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Esses sequíssimos aqui, nós podemos considerar que todos já possuíam osteoporose. Eram já no estado, já não é putrefação da carne, mas os ossos já estavam naquele estágio de esfarinhar. Podre, não havia mais cálcio, não tinha mais cálcio, e era um quadro irreversível. Por isso, o profeta faz questão de frisar que estavam sequíssimos, sem chance e sem possibilidade nenhuma de se extrair alguma coisa dali, a não ser pó, poeira, e um resultado, digamos, impossível de se ter diante de nós como seres mortais, como seres humanos. Não teria como requerermos, ou talvez esperarmos um resultado satisfatório diante da situação em que os ossos se encontravam. Mas vem a parte da ordem do Senhor que deve se cumprir, que deve ser cumprida, não só em nós, mas através de nós. Em nós, sabe como se cumpre em nós? É quando eu chegar para você e falar assim, eu estou passando por uma prova, por uma dificuldade, como foi citado aqui, problemas, dificuldade de alguém. E cabe a nós, como profetas, né, que temos autoridade em nome de Jesus profetizar. Não, em nome de Jesus eu profetizo que as coisas vão mudar para melhor. Em nome de Jesus eu profetizo que a enfermidade vai sair. Em nome de Jesus eu profetizo que as portas vão se abrir. Em nome de Jesus eu profetizo que a situação vai mudar e todos vamos ter a bênção de Deus em nosso favor. Aqui a ordem, a primeira ordem, e me disse, né, filho do homem, poderão viver esses ossos? A pergunta, pode viver esses ossos? Deus faz uma pergunta e só ele poderia ter essa resposta. Deus fez uma pergunta, ele já tinha a resposta, mas ele queria ouvir de quem? De quem receberia dele poder e autoridade. Então, ele fala, e eu, o profeta, ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ele fez a pergunta, pode viver esses ossos?
Qual seria a minha resposta e a sua resposta diante da grandeza de Deus? Qual seria a sua resposta? Já pensando que ele te daria uma ordem. E agora você tinha que colocar em ação o quê? A sua fé. Então ele ia te dar uma ordem, olha, profetiza, libere um decreto, libere uma palavra de vida sobre a situação, libere agora um decreto, sabe, de renovo, de transformação, de vida sobre este lugar onde não podemos nem chamar mais de Vale da Morte, porque ali já da morte já passou há muito tempo. Então, quer dizer, agora ele fala assim, olha, poderão viver esses ossos? Deus pergunta para mim, para você o tempo todo, pode uma situação ser, pode uma situação ser removida, restaurada ou resolvida diante de um decreto, de um comando profético que eu e você podemos liberar? Deus sabe que ele pode fazer isso, ele pode, mas ele quer deixar nós também sermos provocadores de milagres. Por isso que Deus não faz tudo. Por isso que ele não faz tudo, olha, ele quer deixar você ser provocador de milagres. Você sabe, hoje não vou pregar sobre isso, mas um dia vocês vão me lembrar e eu vou ministrar sobre quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por que sobrou 12 cestos cheios? Por quê? Em primeiro lugar, Jesus pegou o pão e o peixe e abençoou. Abençoou o pão, abençoou o peixe e partiu. E deu para um e deu para o outro, e fala, agora você parte e dá para o outro, você parte e dá para o outro. Foi partindo, foi partindo. Todo mundo comeu, diz que é mais ou menos quase 5.000 pessoas assentadas sobre a relva. Todo mundo comeu. Por que sobrou? Jesus falou, recolham tudo no cesto para não desperdiçar nada e para não sobrar nada. Vocês sabem por quê? Qual que é a revelação disso aí? Depois que todo mundo comeu, e cada um dos discípulos agora, cada um com um cesto, depois que o cesto, todo mundo comeu, cada um com um cesto, e ainda o pão que ele partiu, entregou para todo mundo, ainda ficou na mão dele. Aí ele partia e colocava no cesto. Quando ele voltava, cresceu de novo. Ele tornava a partir, põe no cesto. Quando ele olhava de novo, cresceu de novo. Ele partia, quando os cestos encheram, o milagre da multiplicação cessou. E assim, por que os 12 cestos só baixaram? Porque os discípulos ficaram brincando de fazer multiplicação ou de fazer milagres. É isso que Deus está nos dando, a oportunidade de realizarmos milagres, de chegar em um ambiente e profetizar a transformação de um ambiente. Por isso que na célula nós estamos ministrando, ensinando o que Jesus ensinou e o que Jesus praticou. Ele não só ensinou, ele praticou. Ele não ia só nos templos. Quando ele ia no templo, ele ia para pregar para os doutores, ensinar os doutores. Mas quando ele ia nas casas, ele ia para mudar a história, mudar a geografia, mudar o ambiente. Então Jesus ia nos templos para pregar para os doutores. Mas hoje o templo para nós, qual que é hoje? O que é o templo para nós hoje? Para nós, crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, quem entendeu o propósito de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas. O templo é o quartel-general. Sabe, no quartel, vocês pensam que o policial ele vai pegar serviço, ele pega a viatura na rua aí e sai doido por aí procurando alguém para dar umas coronadas, dar umas cacetetadas, dar umas chibatadas? Não, eles vão para o quartel e de lá sai a instrução do dia. E hoje está relaxando um pouquinho, mas algum tempo atrás, quando eles estavam lá se preparando lá, posicionados, né, para passar em revista a tropa, o comandante vinha com algodão e passava no rosto deles. E se ficasse fiapo de algodão no rosto, era 3 dias preso. No quartel, era 3 dias preso. Por causa de quê? Da disciplina, né, dos bons modos, dos bons costumes, da boa apresentação. Então, eles saem de lá apresentar. Você não vê um soldado com a botina toda suja de barro, ou a não ser que ele entra no brejo e atrás de um bandido e tal, ele vai voltar sujo e depois ele vai se recompor. Mas eles saem de lá alinhados, preparados,
equipados, né, com todo o equipamento necessário para a jornada dele, não é? Colete, é o nosso caso. Armamento espiritual, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, espada do Espírito, cingindo os lombos, né? Cingindo o lombo com a verdade, espada do Espírito empunhada na mão direita e os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Então, quando eles, né? Quando a palavra diz, o Senhor diz em Jeremias 18, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, onde Jeremias estava? Estava deitado, estava prostrado, qual a posição que ele se encontrava? E Deus falou, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, é lá que você vai ouvir palavra. É congregando que você vai adquirir estratégia, vai receber autoridade, vai receber ousadia, vai receber mover do Espírito, poder do Espírito Santo se manifestando sobre a sua vida. Para quê? Para que você seja usado, para que você seja ousado nesse poder sobrenatural. Aí, a palavra fala o quê? Deus fala com ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus já sabia, mas Deus quer saber. Eu vou profetizar que sim, Senhor. Eu vou declarar que sim, Senhor. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé que vai acontecer milagre, vai acontecer vida. Eu tenho fé. Então, ele disse, Senhor Jeová, só o Senhor sabe. Era uma resposta excelente para a situação que ele, então, vivenciava. Era uma situação de lástima, era uma situação irreversível. Mas ele falou, Deus, se o Senhor quiser, pode. E às vezes nós falhamos quando nós nos deparamos com uma situação igual eu disse aqui, do morto, que é quando o espírito da morte entrou, eu corri, meti a mão no peito dele e falei, espírito da morte, eu te ordeno, deixe a vida dele agora. Espírito da morte, sai. Espírito da vida, entra nele de novo. Chegou o cara e falou, tá morto, não adianta mais, já perdeu o pulso, já perdeu, não respira, não movimenta mais. E daqui a pouco eu falei, eu não aceito esse cara morrer na porta da minha casa. O cara parou, deu 3 passos para trás e já caiu, já infartando. Era 9 horas da manhã. E eu não fiz massagem cardíaca, não fiz nada, porque quando eu cheguei perto dele, ele já estava né, no quadro de óbito. Então eu falei, não aceito ele morrer na porta da minha casa. Espírito da vida, entra nesse homem de novo. Daí a pouco, ele começou a respirar. Chamamos o SAMU perguntou se ele estava com sintomas de embriaguez, chamou perguntou se a gente conhecia, se ele tinha ataques epiléticos, se poderia ser um ataque. Se fosse a esperar o SAMU, ele teria morrido. Então, aí já juntou gente e tal, mas aí nós tiramos ele do asfalto, encostamos ele no lugar, falei, deixa quietinho, trouxemos um copo de água. Daqui a pouco ele levantou e foi embora. Eu já vi ele 3 vezes na rua, e caminhando, carregando suas coisas aí, e vivendo. E aí, quando não dá tempo da gente falar assim, ó Deus, vem cá, Deus, não, é ordenar, é dar ordem. Espírito da morte, eu te repreendo, espírito da vida, entra nesse homem de novo. Foi assim. Então, como ele, delicadamente, sabendo quem estava falando com ele, porque não tem isso, nós temos que respeitar a patente. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Tem mais autoridade que nós? Então, o Senhor sabe. O Senhor pode, se o Senhor quiser. Mas, sob o seu comando, sob a sua palavra, eu vou liberar um decreto. Eu vou dar uma ordem. Sobre a sua palavra, eu vou profetizar. E aí sim, o milagre vai acontecer. E olha só, a palavra diz o quê? Zacarias capítulo 4, versículo 6, fala assim, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quando ele fala, então me disse, profetiza. Olha só, Deus falou para ele aqui, fala para nós, continua falando para nós hoje. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra ou as palavras do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Não tem nada
Por isso que ele faz questão de frisar e repetir: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Por que isso? Porque às vezes nós temos mania de pensar assim: Deus sabe o que eu estou passando. A gente se faz de vítima diante de Deus. Deus sabe minha situação. Deus sabe que eu sou um pobrezinho, eu sou um coitadinho. Não. Aqui ele faz questão de frisar: não tem jeito, não tem mais recurso, é impossível, é irreversível. Mas eu faço questão de frisar: ossos secos, ouvi as palavras do Senhor. Olha só, e ele profetizou, olha só. E eis que, olha só, se nós, diante da nossa atitude, não é? Ele disse assim, olha, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, talvez ainda não era necessário osso já tinha seco, podre, mas tinha, mas carne, nervo. E que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí sim, tendo o Espírito, porei nervos sobre vós e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque ele falou em primeiro o Espírito. Pensa bem se a gente é carne e osso. Ou, quando a gente é carne, a gente só faz besteira. Quando a gente é carne e osso, a gente só faz besteira. Mas Deus falou: eu vou mandar o Espírito primeiro. Eu vou colocar o Espírito primeiro, porque o Espírito é o nosso moderador. Sabiam disso? Que o Espírito é o nosso moderador? Por quê? É ele que nos conduz, ele que nos orienta, é ele que nos direciona, é ele que fala conosco. Olha, é ele que tem a campainha, né, que vai ser acionada no momento que nós deixarmos ou vamos praticarmos algo que vai ser abominação perante os olhos de Deus e vai fazer com que nós venhamos morrermos espiritualmente falando e nos tornarmos ossos secos. Então, Deus fala em primeiro lugar o Espírito. Em primeiro lugar, o Espírito, porque não adianta ter carne, ter nervo, ter pele, ter osso, se não tem o Espírito. Misericórdia, é triste falar isso, que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar. É como essas pessoas que estão usando dessa droga aí chamada K9 se transformam em zumbis. De repente, elas, sob efeito dessa droga maldita, eles paralisam, eles encostam em um lugar, eles param na posição do efeito, e fica ali por um tempo, e daí a pouco eles recobram a consciência, entre aspas, e saem, assustam às vezes, e saem como se nada tivesse acontecido, não se lembram do que passou, infelizmente. Aí, quando ele fala assim, olha, Provérbios, né? 12, 23, perdão, Provérbios 1, 23. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e vós recebereis o meu Espírito. Agora, olha só. E porei nervos e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, e que faço todas as coisas. O versículo 7 diz: então profetizei como ele me deu ordem. Entra aí o fator obediência. Obediência. Essa obediência é a obediência que quebra a maldição mesmo. Então, ele obedeceu, porque manda quem pode, obedece, que tem juízo. E quem é bobo, obedece. E quando nós não obedecemos a Deus, nós apanhamos feio de Deus. A palavra diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Coisa horrível. Por quê? Quando a gente cai nas mãos como eu falei aqui, do opositor do propósito, eu ia pregar sobre isso hoje, né?
Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Essa palavra diabo significa opositor do propósito. Quando a gente cai nas mãos dele, isso só acontece pela permissão de Deus. Então, se Deus permitir, a gente vai cair, mas Deus, ele tem um tempo, ele vai permitir por um tempo, para que nós venhamos a aprender que nós devemos ser dependentes somente de Deus e devotar somente a ele todo louvor, toda glória, toda adoração. Mas ele também pode pesar a mão sobre a vida de alguém que não quer obedecê-lo ou não quer reconhecê-lo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muita gente fala assim, Deus é amor, Deus é bonzinho. Não, irmãos. Deus é justiça. E o que ele quer? Que toda criação, que toda criatura, que todos os seus filhos estejam próximos a ele. Alguns se afastam. Alguns se afastam porque acham que não precisam dele. Alguns se afastam porque às vezes pensam que tem a sua vida financeira boa e não depende dele, de mais nada e de ninguém. Alguns se afastam por murmurar ou blasfemar contra a vontade de Deus. E muitos se afastam dele também por influência, né? Hoje está acontecendo muito isso nas redes sociais. Alguém falando, a gente não precisa congregar a igreja, não. A gente pode congregar dentro de casa. Irmãos, quem congrega dentro de casa, irmãos, congrega diante do TikTok, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Não tem disso, não. Quem é o nosso mentor? Quem é o nosso influenciador? Senão, Deus não tinha falado com Jeremias no capítulo 18, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Na casa do oleiro é lugar de moldar vaso. Na casa de oleiro é lugar que nós vamos adquirir resistência. Na casa do oleiro é que nós vamos aprender as coisas de Deus. Na casa do oleiro é que nós vamos receber a unção. É que nós, como vasos, seremos transformados. Se o vaso estiver rachado, Deus vai consertar, vai reparar a trinca. Se o vaso está quebrado, Deus vai restituir, vai fazer de novo. Se o vaso está vazio, Deus vai encher de novo. Se o vaso foi feito para honra e mas praticou desonra, Deus vai fazê-lo um vaso de honra. É assim que a palavra diz. Deus vai fazer de nós, ainda que nós tenhamos sido criados vasos para desonra, Deus vai fazer de nós vasos para honra, idôneo, preparado para ser usado por Deus e praticar aquilo que Deus determinou que nós venhamos praticar como vasos da excelência em Deus. E aqui, nós vamos voltar aqui, ó, né? Então, eu profetizei, como ele me deu ordem, e houve um ruído. E coisa boa, hein? Lembram de Atos 16, quando Paulo e Silas também estavam lá na prisão, e de repente começaram a louvar, pensa bem, começaram a louvar o Senhor, não é? Esse tempo de frio agora, costuma as igrejas ficar vazias. Sabe por quê? Está fazendo frio. Paulo e Silas foi açoitado, eu preguei sobre isso esses dias. Foram açoitados em praça pública, por causa que, em nome de Jesus, expulsaram o espírito da adivinhação sobre uma jovem. Mas lá pelas meia-noite, com o lombo ardendo, sem roupa, lá no calabouço, sabe, no calabouço, né, é o cárcere interior, onde se prende as pessoas, os presos que são considerados perigosos ou de alta periculosidade. E lá ninguém sobrevive. É o mesmo lugar que José do Egito foi preso. Ninguém sobrevive mais de 2 anos lá, porque o cara morre de tudo que é it que dá nas pessoas. Rinite, sinusite, bursite, não sei o que lá mais, it, e etc, it. Então, tudo isso por causa de quê? Por causa da umidade, né? Por causa de fungos e bactérias que sempre se encontra nesses lugares. Então, tudo que está relacionado a it acomete a pessoa, né? Pneumonias e tal, por causa de quê? Problemas de bronquite, problemas respiratórios, etc. Por causa de quê? Eles estavam guardados no cárcere interior, num lugar que se guarda bandido perigoso. Mas só que lá, na meia-noite,
Um olha para a cara do outro e fala, como é que você está? Ah, estou todo ardido, estou doendo, apanhei demais. E você? Também estou. Mas e a garganta? Olha só aonde a gente peca. Quando a gente deixa de adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4:23 diz assim, mas a hora vem, e agora é, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque importa a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, aí, quando a gente não quer, o que que acontece? A gente começa a colocar defeito em quem está louvando, em quem está adorando. Tiago, meu genro, está aí, domingo. Nós fizemos uma marcha lá na igreja. Pergunta para ele. E nós começamos a cantar aquele louvor do Gilmar Brito, que é um ato profético, né? Eu vou cantar um pouquinho para vocês ficar com água na boca e vocês terem desejo de fazer isso. Olha só. Vou cantar o refrão, mas a música é profética, né? Ela é assim, ó. É Senhor de toda a terra. E o ritmo de marcha, tá? É Senhor de toda a terra. Yeshua é Senhor de toda a terra. É Senhor de toda a terra. Adonai, Adonai, todo joelho a ti se dobrará. Adonai, Adonai, tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai. Irmãos, a gente estava cantando esse louvor, ritmo de marcha, né? Um período eu pus só os homens para cantar, outro período só as mulheres, depois a mulher manifestou na igreja. Pergunte a quem viu o Diago, a gente estava dançando. A mulher manifestou e gritou, deu uns gritos lá que assustou até os vizinhos. E quem estava dentro da igreja e que não está acostumado a lidar com a situação. Mas foi algo de Deus profético, algo que, né, um momento que Deus preparou para cura e para libertação daquela mulher. Ela gritava, 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 depois as pastoras diaconisa levaram elas lá para frente, né? E eu falei, olha, eu vou deixar elas expulsarem. Pode expulsar aí, manda embora, põe a mão, manda embora. Aí eu não sei se elas ficaram tímidas, o que foi, levou para mim. E eu, como diz o, eu não gosto, eu gosto, irmãos, eu ando longe para expulsão. Eu gosto de bater de frente mesmo. E aí o culto foi de Deus, maravilhoso, mas o importante, irmãos, foi o que aconteceu nesse período de louvor. Mas se vocês quiserem a letra, né, pesquise. Até postei no Reels, postei no Facebook, porque eu gravei parte desse louvor lá em Israel e postei. Mas se você pesquisar, a música é do Gilmar Brito. Se você pesquisar na internet, a música chama Adonai. E você vai ver. Então, quer dizer, nós usamos só o refrão. Adonai, Adonai, todo joelho a ti se dobrará, Adonai, Adonai, tu és o Senhor, todos vão gritar, Adonai. Muito legal mesmo, né? Eu que não sei cantar, senão ia ser melhor. Mas aí, e a palavra diz o quê? Fez-se um reboliço, como foi com Paulo e Silas. Eles começaram a louvar e, de repente, houve-se um estrondo, houve-se um terremoto, e os alicerces das prisões foram abaladas, e as prisões de todos foram soltas. Olha só que coisa mais interessante. Além dos alicerces serem abalados, e todos que estavam algemados, todos que estavam com aguilhões, né, todos que estavam acorrentados, né, até nos pés, foram soltas as prisões de todos. De todos. É isso que Deus está chamando a nossa atenção aqui. Quando nós profetizamos, quando nós adoramos, quando nós louvamos. Então, como eu estava dizendo, quando a gente chega num lugar que está ocorrendo ali um louvor, uma adoração, e de repente alguém está cantando lá, está desafinado, saiu do tom, errou a letra e etc. A gente pensa que não está bom para a gente, não é? Aí, isso é motivo da gente, ó,
Mas não, Deus conhece a sinceridade do coração de quem está fazendo. Se errou a letra porque não teve tempo para praticar, se esforçou para cumprir os seus afazeres do dia a dia. Se errou a letra por não ter muita intimidade, não conhecer, talvez, o louvor. Não é? E se errou a letra também por relaxamento, por falta de zelo, por falta de cuidado. Deus sabe. Mas a minha adoração, a sua adoração, tem que ser verdadeira para o Senhor, ainda que você erre a letra, ainda que você saia do tom, ainda que você saia do ritmo, ainda que você não consiga cantar na íntegra, mas Deus vai saber o que é que você está oferecendo para Ele, independente das pessoas. Olha, hoje eu vim aqui para adorar. Hoje eu vim aqui para... Por quê? Se a gente for olhar pelo que nós estamos vivenciando ou presenciando aí, nós vamos ter que abrir um guarda-chuva perto de pessoas que estarão próximas a nós. Porque tem pessoas, hoje nos dias, nos últimos dias, nós estamos encontrando pessoas que parecem mais um iceberg do que ser humano. Você tem que abrir um guarda-chuva perto dele, senão você pega resfriado, de tão fria que a pessoa está no poder do Espírito Santo, ou nem tem mais Espírito Santo. Já teve, já foi visitado outrora, mas já perdeu essa essência. Então, o rebuliço vai haver quando você começar a adorar. O rebuliço vai haver quando você começar a louvar. O rebuliço vai haver quando você começar a orar. O rebuliço vai haver quando você começar a profetizar, a determinar. Por que eu chamo sempre a atenção para profetizar? Porque eu quero que todos sejam abençoados e, mais do que isso, que todos sejam abençoadores, que todos sejam provocadores de milagres, que todos sejam um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nos últimos tempos, está difícil de você ouvir até um glória a Deus. Você tem que provocar. Irmãos, olha, eu vou repetir essa palavra porque parece que só tem uma pessoa no ambiente. Irmãos, eu vou repetir essa palavra porque você estava distraído. Não sei se você estava preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã. Não sei se você estava preocupado com o cheque que você vai fazer. Ou como... Não. Esse tempo é o tempo de adorar, porque o tempo de se preocupar já passou. Já passou. Agora, no período de abrir o coração para Deus, nesse período, a gente não paga a conta, a não ser que Ele nos ache merecedores dessa provisão. Porque no tempo de adorarmos, o tempo de cantarmos, o tempo de louvarmos, de exaltarmos ao Senhor, de profetizarmos vida, é esse tempo que nós estamos juntos aqui agora. Daqui a pouquinho nós vamos terminar. Eu estou sem hora aqui, até meu relógio hoje sumiu aqui. Mas daqui a pouquinho nós vamos terminar, nós vamos ter a nossa célula, nós vamos terminar, assim, passamos para a célula, vamos terminar. Cada um tem o seu a fazer. E nessa hora agora, neste momento agora, não adianta eu preocupar com as minhas dificuldades, meus anseios, meus problemas, porque não serão resolvidos neste momento, a não ser que quem pode, a não ser que quem pode resolver venha em meu socorro, haja em meu favor, haja em seu favor, no momento que eu estou aqui buscando aprender mais sobre as coisas dele. Então, enquanto eu profetizava, se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso.